tem o seu nome, Indianara. Finalmente, ainda bem que eu li que você mandou a mensagem, eu agora acertei o seu nome, Indianara, senão eu ia errar. Mas obrigado pelo convite, obrigado pela confiança. A casa é sempre muito acolhedora e ela é tão acolhedora inversamente ao tamanho dela. Muito mais acolhedora do que o seu tamanho. Vamos lá. O tempo hoje, né, tem que ser rápido, todo mundo me avisou, e eu sou um inimigo do relógio, mas eu vou me disciplinar. Então, o tema de hoje, inteligência espiritual, doutrina espírita. Acabo de falar uma palavrinha antes disso sobre esse tema. Eu, uma vez, nos leilões de livros que eu participo, vi lá um livro dizendo assim, inteligência espiritual. Eu digo, deve ser um livro espírita, né? Aí eu comprei o livro, não era uma coisa que eu não vi. Quando eu li, descobri que não tinha nada de espírita. Inteligência espiritual é um estudo científico de psicologia. Estudo científico de psicologia comportamental e psicologia organizacional, mas principalmente psicologia comportamental. Mas, curioso que eu sou, tinha lá espírita, espiritual, lá fui eu ler, descobri um monte de congruências, semelhanças com as coisas e princípios da doutrina espírita. Eu digo, poxa, isso aqui dá uma palestra para a gente falar de um tema. Isso foi há mais ou menos um ano, viu, gente? Sobre um tema que eu não vejo muita gente falar, e a doutrina espírita. Nasceu a ideia, preparei a palestra, fiz a palestra uma vez, esqueci, e agora, mais recentemente, eu estou vendo o Haroldo Dutra Dias anunciar aí no Instagram um curso de inteligência espiritual. Eu digo, olha, me lembrei do tema, fui olhar e no meio do caminho, Solange me fez o favor de convidar a fazer uma palestra, eu digo, vou como sempre, né? Eu sugiro um tema, ela aceitou, e eu digo, vou falar. Mas eu revi a palestra, refiz, entendi melhor o tema, então é por isso a palestra Inteligência Espiritual, Doutrina Espírita. Eu vou fazer uma analogia, não, eu vou mostrar a interligação. Tá bom. A interligação entre um conceito científico desenvolvido por dois pesquisadores, esse conceito científico, e quantas coisas tem a ver com os princípios da nossa doutrina espírita. Então vamos nós. O que é inteligência espiritual? Isso aqui é a definição. Muita coisa que eu vou colocar aqui é o texto do livro original, o primeiro livro publicado pelos autores, eu vou mostrar aqui, que mostra o que é inteligência espiritual. Repito, é um estudo científico. Já hoje é uma teoria pelo tempo que ele foi iniciado, mas é um estudo científico. E de vez em quando eu vou dizer, olha aqui a doutrina espírita, como é que entrelaça, como é que junta. Esse é o meu objetivo. Então, é um terceiro quociente humano distinto de QI do que é. QI todo mundo entende, né? QI, quociente de inteligência, na verdade, originalmente a tradução em inglês seria quociente de intelectualidade, que é, eu vou mostrar aí mais na frente, é inteligência emocional, quociente de inteligência emocional, que permite dar sentido, propósito e valores às ações. É a base que orienta decisões éticas, criatividade e resiliência. Bom, como conceito assim fica complicado, mas o que eles querem dizer é o seguinte: é um tipo de inteligência que existe do homem, funciona no nosso pensamento, mas nós muitas vezes não sabemos explorá-la. E ele é o que guia para cada um de nós, que dá sentido às nossas escolhas, propósito de nossa vida baseado em valores, valores éticos, valores morais que nós adquirimos ao longo das nossas existências. E aqui eu já começo a fazer uma analogia, nossas existências espirituais. Os autores desta teoria não são espíritas, não são espiritualistas, não tem nenhuma conotação religiosa naquilo que escreveram. Escreveram e escolheram o nome de inteligência espiritual, porque efetivamente é justo o nome, mas podia ser inteligência superior. O espiritual aí não tem nada a ver com a religiosidade dos autores, é bom a gente destacar isso. É a base que orienta decisões éticas, criatividade e resiliência. Decisões éticas, aquelas que os princípios morais precisam ser bem pensados. Resiliência, nossa capacidade de resistir às dificuldades da vida, mas muito mais do que isso. A nossa capacidade de, apesar das dificuldades e do sofrimento, encontrar soluções que ultrapassem.
né? Resiliência é diferente de resignação. Resignação é você aceitar. Bom, é assim, não tem jeito, eu estou sofrendo, está difícil, o que eu vou fazer? A vida é assim mesmo. Resiliência é, apesar da sua resignação, você encontrar um meio de superar as dificuldades. Isso tudo, eles mostraram, nós buscamos na nossa inteligência espiritual. Ela não compete com a razão nem substitui a emoção. Ela as orienta, ela integra razão e emoção. É uma coisa difícil. Muitas vezes a nossa emoção, nós tomamos decisões emocionais que não tem nada de racional. E se a gente viver em cima da pura racionalidade, não vai dar certo. Porque além de nós existem as pessoas, os outros, o mundo lá fora, e nós interagimos por ele. E tudo que nós decidimos tem a ver conosco, mas tem a ver com o mundo exterior. Todas as nossas decisões têm a ver com alguém que está ao nosso lado, seja família, amigos, colegas de trabalho, alunos, qualquer que seja, pacientes, qualquer que seja a nossa atividade. Muito bem. E, além disso, é um ponto de encontro entre mente, o que nós pensamos, emoção, o que nós sentimos em contato com o mundo exterior e alma. Aqui junta-se com a doutrina espírita, porque se ele fala em alma, ele fala em espírito. Para nós, né, que conhecemos bem a doutrina espírita, a alma é o nosso espírito encarnado. Então, ele, no texto, isso aqui é do livro que apresentou a teoria. Mente, pensamento, racionalidade, essa maquininha aqui que pensa bastante, que comanda tudo que nós fazemos, emoção, o que nós sentimos em contato com o mundo exterior, e o nosso espírito. Na verdade, o nosso espírito é que pensa. Nós, como espíritas, sabemos muito bem pela ciência espírita que o espírito pensa, transmite aqui por esse cérebro, e esse cérebro comanda tudo. Nosso corpo e nossa exteriorização da vontade, do pensamento, tudo que nós fazemos. Iremos abordar as ideias. Aqui está o nome dos dois autores, Dana Zohar e Ian Marshall, são um casal, sobre esse tema, bem como os conceitos. Ou seja, eu aqui estou explicando por que eu estou fazendo essa palestra, mostrando essa interligação. Então vamos nós. O livro, a capa do livro, quando foi lançado, esse livro é de 2001, é a edição brasileira, QS é o nome que ele deu, que ele chama Quociente Espiritual, ou em inglês, Quotient Spiritual. É por isso que eles denominam isso de QS, né? Os dois autores, ela é uma física teórica e filósofa americana, professora da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e o marido dela é um médico psiquiatra que trabalha como pesquisador na Universidade de Londres, na Inglaterra. São os dois que fizeram o livro. Esta teoria foi apresentada pela primeira vez em 2000, o primeiro livro no Brasil foi lançado com este título em 2001. Então vamos agora conceituar. Lá eu fiz a definição pura do livro, agora um conceito. Conceito é uma definição mais contextualizada. O que é? Capacidade de colocar atos e experiência num contexto mais amplo de sentido e valor, usando uma dimensão espiritual para orientar escolhas e metas da vida. É apresentado como a inteligência final que fundamenta e potencializa a racional e a emocional. Ele considera a inteligência espiritual algo acima da pura materialidade, da pura racionalidade. Ele entende que a inteligência espiritual é uma mistura ótima da racionalidade que nós temos nas nossas ideias, ou devemos ter, e o quociente de inteligência emocional, a nossa emoção e a nossa capacidade de interagir com o mundo exterior. Nem sempre isso é muito fácil de combinar de forma ótima, porque nós recebemos as influências do mundo exterior, das pessoas que estão à nossa volta, da reação que nós temos ao acontecimento do mundo exterior e tentamos, com certa racionalidade, mas com a nossa emoção própria, reagir. Como nós reagimos? Então, a inteligência espiritual é você abandonar um pouco a materialidade e começar a pensar de uma forma um pouco, que a gente diria, transcendente. Transcendente é algo que sai do seu eu, da sua materialidade, não pensar nas coisas de forma puramente racional. Isso é desenvolver, otimizar
a inteligência espiritual que nós temos. E todos nós a temos. Eles não inventaram a inteligência espiritual, eles mapearam, eles mostraram que isso existe dentro de nós e nós seremos seres melhores se potencializarmos este tipo de inteligência. Da mesma forma, quem criou, eu vou mostrar aqui a teoria da inteligência emocional, também ela sempre existiu dentro da gente. Mas alguém estudou e disse, espera aí, tem aqui um compartimento que é um pouquinho diferente da pura racionalidade. E esta diz, não, mas existe alguma coisa que integra e que te torna um ser melhor. Sair da pura racionalidade, da pura materialidade, né, das coisas automáticas e transcender um pouco, sair, né? Isso tem tudo a ver com o espírito, por isso que eles falam lá que essa inteligência tem a ver com o pensamento da alma, do espírito, sem eles serem nem espíritas nem espiritualistas. Ela envolve a habilidade de questionar e refletir sobre o significado da vida e e buscar um propósito maior além do imediatismo do dia a dia. Imediatismo do dia a dia. Nós acordamos, tomamos café, saímos, vamos trabalhar, ganhamos nosso dinheiro, gastamos nosso dinheiro, pagamos conta, voltamos para casa, dormimos de novo, repetimos isso, às vezes viajamos, às vezes compramos uma casa, compramos um carro, tudo isso é materialidade utilitária. Eu faço para ter alguma coisa em troca que me dá utilidade. Propósito maior é, além disso, qual é o propósito da sua vida? Qual é a missão que você veio, nós que somos espíritos, que você veio fazer além do viver? Porque a gente precisa viver para existir, para estar vivo, precisa ter dinheiro para pagar as contas, para poder comprar comida. Ótimo. Mas isso é o único propósito da vida? Qual é o propósito da vida? Alguém pode me dizer qual é o propósito maior que une todos nós? Todos nós temos esse propósito. Também, mas caridade para alguns que precisam de caridade. Posso dar uma resposta de um propósito que é de todos nós, eu tenho certeza, os senhores têm, ser feliz. Todos nós temos esse propósito e tudo que nós fazemos é em busca da nossa felicidade. Só que felicidade é um conceito, primeiro, absolutamente individual. E não está na materialidade, está dentro de cada um, porque eu sou feliz de uma forma e você é feliz de outra forma. Mas a felicidade transcende o material. Quantas pessoas que têm muito, que têm bens, que têm tudo e são infelizes? Quantas pessoas que têm tudo e mais tudo de material, onde está a felicidade? Muitas pessoas, aliás, a maioria dos que têm muito, às vezes, perdem o sentido de viver. Tem alguns, muito ricos, e parece que depois de um certo tempo, alguns acordam e dizem, mas eu preciso deixar um legado, né? A gente ouve muito isso, deixar... O que é um legado? É um sentido de viver muito maior do que a materialidade das coisas que acumula. Porque se for rico, fosse feliz, mas não é. Muitas vezes é o contrário. Há muita materialidade, é utilidade, não é o sentido. Materialidade é meio, não é objetivo. Então ele diz que a inteligência espiritual busca um propósito maior além do imediatismo, sentido da vida. Os senhores têm um objetivo transcendente. Todo mundo que trabalha nessa casa veio aqui ajudar alguém. Qual é a utilidade direta para você? Tem materialidade disso? Não. Quando você faz uma caridade, quando você abraça alguém que está difícil, quando você trabalha numa mesa mediúnica para poder interagir com os espíritos, quando você faz aqui uma confraternização para alegrar pessoas que estão com problema, você está transcendendo o seu objetivo material. Isso não é seu, mas é um propósito, e a base da inteligência espiritual é propósito na vida, sentido de viver transcendente, maior do que a sua materialidade e maior do que o seu benefício próprio. De certa forma, é trazer felicidade ao outro. E o mecanismo que faz com que você consiga elaborar isso de uma forma ótima, eles chamaram inteligência espiritual. É a capacidade humana de usar uma dimensão espiritual para dar sentido, estabelecer valores, propósitos, orientar julgamento ético e transformar experiências em crescimento. Como é bom ser feliz.
Como é bom fazer alguma coisa que você se sinta feliz. Valores, julgamentos éticos, estabelecer valores. Você faz o bem porque você se torna mais. Você tem valores morais e entende que fazer o bem e fazer o outro feliz é uma coisa que te faz bem, que te deixa feliz. É a felicidade que você encontra em ver a felicidade do outro, preferencialmente aquela que você contribui para ela. Essa é a grande ideia, essa é a grande sacada da inteligência espiritual. É o crescimento do ser humano na sua racionalidade, na sua interação com o outro. Por isso que ele diz, é o racional com o emocional, porque nós somos seres que vivemos no outro, tudo a nossa vida gira do que está em torno, senão você era um eremita e ia para a caverna, mas na caverna não dá certo, você sempre está interagindo com o outro. Então, essa sua capacidade de integrar o que você faz e fazer o bem ao outro e o bem a você mesmo, e com isso você se tornar um ser mais feliz, é a faceta da inteligência espiritual que está dentro de nós e que nós devemos desenvolver, né? É uma faceta da inteligência, está relacionada, olha as palavras, isso aqui é do texto, repito, não tem nada a ver com doutrina espírita, mas é o livro da dupla, que está relacionada à espiritualidade, à empatia e à compaixão. Parece até que eu estou vendo um livro espírita, mas não é. Isso é o conceito tirado do livro e do livro original. Devo dizer que já tem vários livros sobre inteligência espiritual. Tem um que eu consultei que é de um brasileiro, PhD, lá da Universidade da Flórida, que escreveu um tratado de inteligência espiritual. Por acaso ele é pastor e está muito em cima dos valores cristãos que ele escreveu dessa teoria. Então já tem estudo de neurociência, já tem estudos de o que acontece no cérebro humano. Eu vou dar uma passadinha rápida, tipo daquele pesquisa Alexander, que faz aqui na Universidade de Juiz de Fora um estudo de como o cérebro funciona durante o transe mediúnico, né? Já fazem estudos sobre inteligência espiritual, mas o que está aqui, eu fiz questão de retirar do livro, da teoria original, do livro de 2001, que lançou essa ideia no mercado. E, resumindo tudo que eu falei, o racional executa, o emocional sente e o espiritual integra. Racionalidade, emoção, integrados de uma forma ótima para lhe transformar num ser melhor, para você transcender um pensamento puramente material, utilitário do seu dia a dia, para você ser uma pessoa melhor espiritualmente pensando. Não preciso dizer que isso se entrelaça com a nossa doutrina espírita, embora não seja uma teoria baseada em espiritismo, de nenhuma psicografia, é uma teoria científica, é um estudo científico. Então vamos nós. Aproveitando, já que eu falei de e QI, vamos dar uma passadinha, o que são as três? O que é inteligência? Inteligência é a sua capacidade de aprender e aplicar um conhecimento que você aprendeu. Aliás, é a diferença sutil entre aprender e apreender. Aprender é você receber a informação e apreender é conseguir processar essa informação e dar utilidade à informação. Por isso que na escola a gente aprende a conta de somar, não aprender a conta de somar e não saber usar ela em lugar nenhum. Aí a professora passa um probleminha. Aí fulano comprou 10 unidades disso, 20 daquilo. Quantas unidades ele comprou? Você está dando sentido à conta de somar para resolver um problema. Isso é inteligência. E mais, conhecer habilidades diferentes e usar em diversos contextos. Isso é um conceito geral de utilidade, porque tudo que você aprende, cada contexto, cada situação tem uma forma de usar, né? Perceber, interpretar, resolver problemas e adaptar-se às novas situações. Isso é o conceito de inteligência. Aí veio alguém, em 1905, que descobriu, mas inteligência é racionalidade. Foi o primeiro que particularizou o que é inteligência. Inteligência racional ou inteligência intelectual, ou a base do que nós conhecemos aí, muita gente já fez, QI. Se refere às habilidades cognitivas da resolução de problemas, raciocínio lógico e memória. Pura razão. 2 mais 2, 4, A igual a B, B igual a C, A igual a C. Pronto, raciocínio dedutivo. 2 exemplinhos rápidos
para mostrar o que é inteligência intelectual. Permitem que as pessoas adquirem conhecimento e utilizam de maneira eficaz. O Binet, que é o autor do QI, descobriu isso, escreveu um livro sobre isso em 1905. Desculpem. E o teste de QI foi implantado, a medida da inteligência foi implantada em 1916. Naquele tempo, só se entendia inteligência como inteligência racional. Inteligência é o cara que é muito racional. Mas alguém pensou melhor. Opa, além da inteligência racional, talvez na época eles pensaram igualzinho esses cientistas que pensaram agora em inteligência espiritual, pensaram na tal da inteligência emocional. Eu disse, não, além da pura racionalidade, o homem interage com os outros, o homem interage em sociedade. O homem, como é que é essa interação? Aí alguém inventou a inteligência emocional. Na verdade, decompôs a inteligência do homem, que um achava que era pura racionalidade, acrescentou uma outra variável. Não, mas existe uma tal de inteligência emocional. Olha só. Envolve a capacidade de identificar, compreender, gerenciar emoções, tanto em si mesmo como dos outros. Ou inteligênciazinha difícil. Gerenciar emoções, as minhas e as dos outros. Do jeito que a gente é egoísta, acha que está sempre certo, é dono da razão, gerenciar emoção. Contei aquele cara que esbarrou no meu carro, eu já quero pegar a arma para dar um tiro nele, mas vem aqui o lobo frontal, está assim, não tiro da cadeia, não faz isso, eu posso... Opa, isso é emoção. Gerenciar a própria emoção e gerenciar o dos outros. A dos outros, então, é uma tarefa dificílima, senhores, é uma maravilha, mas isso é inteligência emocional. Fundamental para o desenvolvimento de relacionamentos saudáveis, assim, tomada de decisões conscientes. Quando ele coloca tomada de decisões conscientes, ele está baseado em liderança das organizações, grupos, gestão de grupos. Por quê? Devo dizer que o livro foi motivado por um estudo de psicologia organizacional, como eram as organizações e os líderes que tinham mais efetividade. Foi aí que esses dois cientistas começaram a elaborar a teoria da inteligência espiritual. Tinha uma finalidade de psicologia comportamental aplicada às organizações. Toda organização tem. Aqui tem. Aqui na casa tem aqueles que são mais aguerridos, menos aguerridos, aquele que tem uma fofoquinha ali, aquele que gosta disso, gosta daquilo. Todo o agrupamento humano, a inteligência emocional está ali. Então vamos pensar um lado racional, num lado eu sou razão, no outro lado eu sou emoção. São as duas. E aí tem esta figura que vai mostrar para os senhores o que é esta terceira. Esta figura, para mim, eu tirei de um livro em inglês, mas que diz perfeitamente e mostra o que significa inteligência espiritual de uma forma gráfica. E ele ainda faz um favor para a gente, ainda mostra onde cada uma trabalha nesse negócio aqui, nessa maquininha chamada do cérebro. O Charles Chaplin disse que era o maior brinquedo que inventaram no mundo era o cérebro humano. Ele tem várias capacidades, inclusive a de nos dar felicidade. Olha que brinquedo bacana, né? E esse brinquedo tem dois lados, o lóbulo esquerdo, o lóbulo direito, o que é que eles disseram? Então, olha aqui, ó. Inteligência lógica, inteligência intelectual, inteligência racional, linguagem lógica, matemática, análise detalhada, aquele que é pura razão, racionalidade. Razão A mais B igual a C, tudo isso está aqui. Funciona do nosso lado esquerdo, no lóbulo esquerdo. Essa metadezinha aqui é onde a gente processa a matemática da vida, a razão, a pura racionalidade. Tem o outro lado está lá, o verdinho. É inteligência emocional, fica desse lado aqui. O que é? Criatividade, intuição, embora na visão espírita, intuição seja o conhecimento acumulado em todas as nossas encarnações que nós esquecemos quando encarnamos na última, mas que ele fica lá dentro, guardado. A psicologia freudiana é o nosso inconsciente, que está lá guardadinho e de vez em quando você tem uma intuição de fazer alguma coisa que você não sabe por que você acertou, mas você acerta. Vai ver que um dia, lá numa encarnação lá atrás, você fazia isso muito bem e um dia a oportunidade apareceu para saber. Isso fica aqui.
Para nós, para a doutrina espírita, agora eu estou falando de espírito, doutrina espírita, intuição é o acúmulo de conhecimento, não confundir com inspiração. Inspiração é a informação que você recebe de outro espírito naquele momento para te ajudar em alguma coisa. Intuição é o seu arcabouço de conhecimentos resultante de várias encarnações que você acumulou lá no perispírito e está lá tudo gravado desde que você foi criado simples e ignorante, né? Percepção global, a arte, a visão holística, a visão do todo. Eu posso ser muito racional, mas eu tenho um ambiente que tem pessoas, que tem clima, que tem situações distintas. É aqui que a gente processa isso. E olha só onde é que entra a terceira. Inteligência espiritual, sincronia integral. Então agora é fácil de entender que a inteligência espiritual é juntar essas duas potencialidades nossas e botá-las para funcionar bem. Aí está na nossa capacidade de aprender a usar isso. Ou seja, harmonia entre lógica e intuição, entre razão e espiritualidade. É por isso, talvez, que eles deram o nome de inteligência espiritual sem serem de nenhuma religião e de nada. Essa capacidade de juntar as duas coisas, que não são fáceis. Razão e emoção são coisas que brigam sempre. É igual ciência e religião. Lembra da última palestra que eu falei aqui, que o espiritismo não é uma religião, uma doutrina, mas no conceito de doutrina ele é ciência, porque o espiritismo foi desenvolvido como uma ciência. Se pensar no conceito dogmático de religião, ciência e religião não batem. Porque uma é evolutiva e a outra é dogmática. A dogmática é assim, acredita e fim. A ciência não, a ciência pensa diferente. Dá propósito às ações, por que eu faço as coisas? Dá significado às escolhas, por que eu faço e por que eu escolho o que fazer. Olha a razão e emoção, nem sempre eu escolho com a razão, muitas vezes eu escolho com a emoção. Olha que desafio juntar a razão e a emoção nos relacionamentos, com as pessoas, com os amigos, nas entidades, nas organizações, nas empresas. Olha que coisa difícil. Pois é, mas a arte de harmonizar isso é inteligência espiritual. E direção de viver, propósito na vida. Será que a vida é só fazer coisas materiais, amealhar bens, riqueza, poder? Ou a vida faz sentido quando a gente tem uma missão maior e deixa um legado maior? Essa é a base da nossa inteligência espiritual. Então, com essa figura, que eu achei interessante, a gente entende perfeitamente de forma gráfica como funciona o que é, no conceito deles, a inteligência espiritual. E vamos lá. Eu vou passar rapidamente citações importantes para entender a inteligência espiritual, porque tem umas frasezinhas que são muito marcantes de pessoas famosas. Tem um pouquinho de doutrina espírita, e não são espíritas, nenhum deles, mas falam muito de inteligência espiritual. A primeira delas é de só, conhece-te a ti mesmo. Se quiser fazer mudanças na sua vida, você precisa saber onde está. Você precisa se conhecer. Ninguém começa uma jornada para chegar a lugar nenhum se não sabe onde está, quem você é. Mas a doutrina espírita tem lá. Livro dos Espíritos, se eu não me engano, 919, Santo Agostinho, todo dia de manhã, quando acordar, examina o que você fez no dia anterior, para saber se você fez alguma coisa de certo e para corrigir o que você fez de errado. É quase o texto, eu decorei de tanto falar dessa questão. Pois é, conhece a ti mesmo, essa frase é fundamental. Toda mudança que você quer saber, você precisa saber quem é para saber de onde começa a obra. Quem é firme nos seus propósitos, molda o mundo a seu modo. É do teatrólogo alemão Goethe. Mas olha o que ele diz. Quem é firme no seu propósito, quando você tem vontade, força, fé humana, lembra lá do evangelho da gente? Existe a fé humana e a fé divina. A fé divina é que você entende que existe algo superior que comanda tudo na vida. Fé humana é a fé em você, na sua vontade, naquela fé tão grande que você até move montanhas. É? E ele dizia que você molda o mundo a seu modo, não o mundo todo, molda o seu mundinho, aquele mundo que você pode influenciar. Os senhores, quando fazem um trabalho nesta casa, os senhores moldam o mundo das pessoas que participam desta casa. Os senhores moldam com a força de vontade, com o pensamento, com a dificuldade do dia a dia. Quando o dinheiro falta para comprar a cesta básica, que não dá para entregar, está todo mundo aí, cadê o dinheiro? Não entrou esse mês, e o que é que eu faço? E os senhores, com propósito, com fé naquilo, conseguem todo mês fechar a conta.
Isso é propósito. Não tem nada para os senhores, não tem nada de materialidade, não tem nada de vantagem para os senhores, é um propósito de vida. No fundo, os senhores estão querendo fazer alguém feliz. Né? E aí, outra frase importante: não tente ser bem-sucedido, tenta antes de ser um homem de valor. É do Einstein a frase. Antes de ser bem-sucedido, tenha valores morais. Cristo, Jesus, nos ensinou esses valores, nos ensinou que a gente é virtuoso quando cumpre as leis divinas, não é? Então ele diz, antes de você ter sucesso, tenta antes ser um homem de bem. Isso é fundamental. Seja um homem de bem. Faça sucesso, mas seja um homem de bem. O conformismo é o carcereiro da liberdade e o inimigo do crescimento. Essa é do Kennedy. Não se conforme. Resiliência. Conformismo é inimigo da liberdade. A resiliência é você não ter conformismo com as dificuldades. Saber que você é um ser capaz de mover montanhas pela sua fé. Muitas vezes difícil, claro. É até mais fácil eu falar em palestra do que a gente no dia a dia, eu sei. Mas esse é um grande desafio. As pessoas que têm resiliência atravessam dificuldades que quantas vezes a gente vê e diz assim, pô, mas como é que esse cara tem esse sorriso e passa por essa dificuldade? O sorriso não necessariamente é de alegria, mas da fé que ele tem que ele vai superar. A medicina hoje mostra que a fé promove curas em pessoas nos hospitais. Então, a fé faz muito. Então, não se conforme, porque ele é inimigo de crescer. E quando você quer crescer, quando você quer mudar, você faz uma força danada. Você não se conforma com as dificuldades que você tem, você as supera. E o Martin Luther King, não preciso dizer nada, que corrobora tudo, que nós somos irmãos. Ou vivemos todos juntos como irmãos, ou morremos todos como idiotas. Muito bem. Exemplo de virtude. Aí você diz, bom, mas quem é? Dá um exemplo aí de quem tem inteligência espiritual. Pois não, vamos lá. Identificado indivíduos conseguiram conectar a sua vida a propósito antes deles mesmos. Gandhi. O sujeito não tem uma inteligência espiritual altíssima. Agora que a gente entendeu o que é inteligência espiritual, Gandhi, o que ele conseguiu fazer para ele? Não, ele já teve muito, ele foi um advogado famoso um dia, se vestiu de túnica num propósito maior. Mas olha lá, Nelson Mandela, 27 anos preso, lutando contra o apartheid na África do Sul, que ele conseguiu a prisão, de dentro da prisão. Martin Luther King combatendo o racismo. Irmã Dulce, qual era o propósito de Irmã Dulce? Até a morte lá naquela caminha, naquela cadeira desconfortável, preocupada em saber se os assistidos dela estavam bem no hospital. Isso não é propósito de vida? Tem alguma coisa a ver de materialidade, de proveito próprio? Não! Isso não é uma inteligência espiritual elevada? Ou seja, todos são admirados, criaram pontes onde havia muros, ou seja, que muros eles conseguiram atravessar com o seu não conformismo com a situação. O que Gandhi conseguiu com a paz contra o colonialismo britânico na Índia. O que ele conseguiu sem conformismo, né? E nada para ele, para um todo, ou seja, e não de um grupo pequeno, restrito, exclusivo de seguidores, mas para toda a humanidade. Finalmente, quem é espiritualmente inteligente é saber encontrar as pontes e focar nas coisas que nos usam e não naquilo que nos separa. E neste mundo de tanta separação, tanto sectarismo, tanta guerra, oh meu Deus, como isso faz sentido a gente ser espiritualmente inteligente. Né? Então vamos dar uma resumida. Inteligência intelectual é o que eu penso com pura racionalidade. Inteligência emocional é o que eu sinto e entendo o que o outro sente. Difícil, viu? Mas vai. Inteligência espiritual é o que eu sou. Eu sou a minha emoção e a minha racionalidade aplicada ao dia a dia no confronto. Confronto não é a minha palavra, no contato com as pessoas e com o mundo exterior. É fácil ter racionalidade na caverna quando não fala com ninguém, mas aí não sobrevive. Quando eu entro num grupamento humano e preciso interagir, botar o meu ego para fora, ver o ego do outro contra mim, aí haja inteligência. Inteligência espiritual é saber combinar as duas e achar o ponto ótimo. Difícil, né? Mas vamos para frente.
Então vamos lá. Agora, rapidinho, já no caminho do encerramento, antes que casse a minha licença de palestrante da casa. Habilidades necessárias para você se candidatar a ser um sujeito espiritualmente inteligente. Vamos lá. Primeira delas, gratidão. Desenvolva seu sentimento de gratidão. E eu vou botar umas frasezinhas de algumas pessoas que falaram sobre gratidão. Olha essa. Pessoas gratas são mais cheias de energia, desfrutam de mais inteligência emocional, reconhecem o que o outro faz, coisa difícil, né? Perdoam com mais facilidade e são menos vulneráveis à depressão, ansiedade e solidão. Uma coisa bacana da gratidão, né? Isso é um psicólogo inglês que só estuda gratidão. Descobri isso num livro de inteligência espiritual desse brasileiro que escreveu a citação dele. O poder da gratidão. Mas vamos para frente. Outra habilidade. Está tudo parecendo até que é a doutrina espírita, né? Está bem... Como? Pois é. Não, eu costumo dizer, Solange, os 5 ãos. Você vai ver, os outros são os 5 ãos. É os 5 ãos da doutrina espírita, mas isso está escrito no livro de Inteligência Espiritual, publicado em 2000, agora em 2021, viu? 20 anos depois do livro original. São estudos e estudos desenvolvidos por pessoas. Esse não é do original, esse já é de autores posteriores. Perdão. Não perdoar, olha que frase boa, não perdoar é tomar uma gota de veneno todo dia pensando que eu estou fazendo mal ao outro. Estou crente que eu estou envenenando o outro e eu estou me envenenando. Isso não perdoar. E perdoar é não sentir mais aquilo de ruim que a lembrança da ofensa me traz. Perdoar não é esquecer. Eu falo tanto isso em palestra, repito, não é esquecer. Você não vai esquecer o mal que o sujeito fez. Você só não vai sentir o ódio, o rancor por aquilo que ele fez. Justiça tem a terrena, nem sempre funciona, nem sempre o tribunal bem, nem sempre a polícia funciona, tá tudo bem. A divina, nós que somos espíritas, temos certeza que ela vai acontecer. Arrependimento, expiação e reparação, todo mundo passa. E nós estamos aqui para isso, nesse planetinha de provas e expiações, para corrigir alguns errinhos que nós fizemos lá atrás. Mas não perdoar é tomar veneno achando que o outro vai morrer. Morre você, se corrói você e o outro continua lá. Apesar da sua energia de seca pimenteira. Mas como o outro não é pimenteira, ele não seca sempre. Compaixão. Olha o ão, viu, Solange? Gratidão, perdão, compaixão. Esse é nobilíssimo. Nobilíssimo. Compaixão. Carrega em si o ato de saber repartir, de ser amável e gentil e ter alegria de suprir as necessidades alheias. Um dos sentimentos mais nobres que a doutrina espírita fala. E a frase é do livro que eu li desse brasileiro PhD que fez uma tese de doutorado em cima de inteligência espiritual e a frase é dele. E mais, a amabilidade é uma linguagem que o surdo pode ouvir e o cego pode ver. Ah, pode. Pega no braço de um cego para atravessar uma rua que ele está em dificuldade, ele não te vê, mas ele sabe que você está sendo amável com ele. Tenho certeza que ele sabe e ele não te vê. É só a energia que você emana, aqui todos nós que acreditamos na força da energia, do magnetismo que nós temos e da nossa aura, certamente ele percebe. E a última, o outro ão, que pode ter 2, por isso que eu digo que é 5, simples. Devemos fazer todo dia, mas tem um poder imenso para a inteligência espiritual. Meditação e oração. Meditação e oração. Senhores, quem medita há muito tempo alcança o controle da mente que possibilita escapar de pensamentos obsessivos e negativos, pelo que podemos chamar de transcendência. Quem medita, não só da nossa doutrina, diz que orar é tentar falar com Deus. Mas vamos supor que você seja até ateu, não acredita no Deus que nós imaginamos, alguma coisa que pode ser Pai, pode ser inteligência suprema, pode ser amor, mas alguma coisa superior. Há exemplo de alguns filósofos que entendem que Deus é a natureza. Mas se você medita, se você sai um pouquinho do seu dia a dia, se você eleva seu pensamento, se você transcende no seu pensamento, você fica um ser melhor. Se é orando, se é meditando, se é fazendo os dois ao mesmo tempo, é uma energia diferente, é uma transcendência. Transcendência é aquilo que supera, mas a filosofia diz que transcendência é aquilo
que você não consegue experimentar, mas acredita, porque sabe que lhe faz bem. Isso, filosoficamente, é o sentido de transcender alguma coisa além deste corpo. Embora o vidente, se tiver algum aqui, deve estar vendo a minha aura, mas eu sei que eu tenho o espírito. Eu não vejo, nem vejo o de vocês, mas eu sei que ele está aí. Seja que cada um de vocês tem uma aura. Isso é transcender. Eu não posso experimentar isso, mas eu sei que ele existe. Eu sei que existe espírito. Eu só transcendo a espiritualidade quando eu sonho, mas eu estou dormindo, porque aí eu me desdobro e eu sei que tem espírito, ou tem uma outra situação que é as experiências de quase morte. EQMs. Quem teve as EQMs, de repente estava num lugar e estava vendo deitadinho o médico mexendo no corpo e ele lá em cima. Mas isso não é comum. Transcender é uma coisa que você não pode experimentar, mas sabe que existe e lhe faz bem. Então, está aqui 4 habilidades supremas para desenvolver seu QI. Encerrando, já estou quase fechando, a maior lição de Jesus. E o que tem a ver? Porque uma coisa que une a inteligência espiritual com a doutrina espírita são os valores morais. Valores morais que Jesus nos ensinou de uma forma. E eu vou contar uma historinha sobre a lição que Jesus nos trouxe numa ótica que junta as duas coisas. Então, começando um pouquinho da história, os gregos, que dominavam a cultura na época de Jesus, foram dando lugar a outras coisas, morreram. Aristóteles, um dos grandes símbolos da cultura, da sabedoria grega, Sócrates, Platão e Aristóteles foi o mais jovem, morreram, mas um novo pensamento surgiu. Alguém chegou com uma nova ideia que revolucionou tudo. Um homem sábio. Esse homem se chamava Jesus. Jesus nasceu 384 anos depois de Aristóteles, que foi discípulo de Platão. Aristóteles e Platão estudaram no que eles chamavam Academia Grega de Ciência. Jesus estudou no judaísmo. Era judeu da Galileia. E Jesus, como sábio que era, trouxe alguma coisa absolutamente diferente e revolucionou tudo. Absolutamente tudo. Fora de Sócrates, que foi o primeiro cara que questionou as ideias, pai da filosofia moderna, Jesus trouxe uma nova forma de ver o mundo, de ver a vida. Aristóteles conta a história que subverteu, era um subversivo na academia grega do conhecimento, como Sócrates foi, e por isso morreu. O Cicuta foi condenado porque era um revolucionário que questionava as ideias dos deuses gregos. Aristóteles também foi assim na academia. E outro subversivo que nós conhecemos bem, Jesus. Jesus foi tão subversivo nas suas ideias que também morreu na cruz. Ambos morreram por suas ideias. Sócrates e Jesus. 2 sábios. Mas Jesus trouxe uma coisa absolutamente diferente que até hoje impacta quando a gente ouve. Jesus respondeu uma pergunta que não lhe foi feita, mas do que a gente deduz pelo ensinamento que ele deu. O que a vida tem que ter para valer a pena? Também. Mas é um pouco mais. Amor. No fundo, amor. Nós que fomos criados da doutrina espírita, podemos de repente pensar, bom, a vida tem para valer a pena, eu ser rico, ter uma grana boa para viajar todo ano, trocar de carro, trocar de casa. Poder inebria, né? O sucesso está no poder, o sucesso está em eu ser executivo de uma grande empresa e ter poder para mandar em 50 mil pessoas. Ou ter muito dinheiro para fazer o que eu quero, a hora que eu quero. Um dia cai da escada, escorrega, bate com a cabeça no chão, fica tetraplégico. E aí? Você é feliz? Não. Então, Jesus trouxe uma resposta impactante até hoje.
O filé mignon da vida, a vida que efetivamente vale a pena, é a vida assumidamente dedicada ao outro. Quem falou amor, de certa forma, está aí. Essa é a vida que vale a pena, a vida dedicada ao outro. Jesus nos ensinou isso. Aliás, essa foi a boa nova de Jesus, por isso que ele foi um subversivo do judaísmo. Subverteu tudo, trouxe uma mensagem nova, que nem os gregos entenderam bem, mostrou que era o amor ágape. Precisou Paulo depois mostrar, porque os gregos só entendiam o amor eros e o amor filia. Simplificadamente, o amor do amigo. É fácil amar o amigo e o parente. É fácil amar aquele que a gente tem atração sexual. O difícil é amar qualquer um. Na doutrina espírita, na palavra de Cristo, o próximo. E quem é o próximo? Jesus perguntou: quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Todos somos irmãos, porque todos somos filhos do mesmo pai. O próximo é o nosso irmão, mas é um conceito muito difícil, amar o desconhecido, fazer como fez o bom samaritano, na beira da estrada. Então, senhores, aquilo que fará de você um vivente feliz é a entrega, é o proporcionar, é o alavancar, é o permitir que o outro viva uma vida melhor do que se você existisse. É permitir, pela sua atuação junto a ele, que ele seja mais feliz do que ele seria se você não existisse. É ele ter o sorriso que ele tem, diferente do que ele não teria se você não existisse. É ele ter a alegria por um ato, por um abraço, por uma ajuda, por uma cesta básica, por um carinho, você fazer o outro feliz. Isso Jesus nos ensinou, que é o amor desinteressado. Obrigado por quem falou amor, mas esse amor está expresso na capacidade de você fazer o bem. Aliás, os senhores fazem isso aqui. Tudo que os senhores fazem nesta casa, desde o ensinamento, desde a palestra, desde a assistência, desde o tratamento espiritual, desde o médico que eu sei que vem aqui, atende, desde as atividades, os senhores estão tentando fazer as pessoas mais felizes, mais alegres, e isso é um propósito acima dos seus interesses pessoais. Isso é amar o semelhante, fazer o outro feliz. E aquele propósito maior que eu falei lá no início, que é o propósito de todos nós, sermos felizes, porque normalmente fazemos isso com prazer, nós ficamos felizes e damos felicidade. Essa foi a grande lição de Jesus. E respondeu a pergunta, que a pergunta a gente elaborou a partir da mensagem dele. Ou seja, e nos ensinou mais. Que o amor pelo outro vale mais do que a própria vida, que nós somos capazes de dar a nossa vida para salvar um filho, para salvar um pai, para salvar um doente. Qual foi o pai que um dia, vendo seu filho quase morrendo no hospital, numa doença ou num acidente que não tinha, talvez olhou para o céu, fez oração e disse assim: me leva. Eu estou mais velho, meu filho está mais novo, me leva. Claro que é contra a nossa doutrina espírita, porque cada um tem a sua hora e não tem substituto, não tem desencarnação substituto. Eu sei, mas a emoção fala mais. Ou aquele bombeiro que salta, entra no meio do incêndio, num prédio desabando para salvar o outro. Ele sabe que ele pode morrer, mas na força de ajudar, na força de salvar uma vida, ele entrega quase a vida dele em troca da vida do outro. Ou aquele cara que vai lá, aquele salva-vida que pula no mar, o sujeito se afogando, e ele sabe que ele ali está arriscando a vida. E quantos enchentes, catástrofes você vê pessoas que morrem na tentativa de salvar o outro? Jesus nos ensinou que o amor pelo outro vale às vezes mais do que a nossa própria vida. Ser feliz. Uso da inteligência espiritual. É por isso que eu coloquei a palavra de Jesus aqui, para mostrar o grande propósito, o que eles mostraram por um caminho científico que com a nossa doutrina se entrelaça e como ele tem em comum valores. E valores são o quê? Leis morais. Leis morais são as leis divinas. Jesus nos ensinou, e nos ensinou que a maior é o amor.
E o amor que nós podemos dar melhor para uma pessoa é ter a consciência que a fazemos feliz. No nosso trabalho, nosso dia a dia, quando a Adriana prepara aquela comida maravilhosa daquele restaurante, ela está pensando na felicidade que ela vai proporcionar àquela pessoa que vai comer aquele prato e vai se sentir feliz. E ela se sente feliz com isso. Claro que ela precisa da receita, mas quando ela está fazendo a receita, ela não está lembrando quanto é que alguém vai pagar pelo prato. Ela quer proporcionar, através do sabor maravilhoso que ela é capaz de dizer, aquela pessoa dizer, puxa, que coisa boa. E ela não precisa dizer nada para você. Você tem consciência daquilo que fez de bom e naquele momento você está se dedicando à felicidade de alguém pelo sabor, pelo gosto bom daquilo que ele comeu. Tem uma palavra, uma frase do Henry Ford que diz o que é, e aí como é que eles começaram a estudar inteligência espiritual pelo propósito das organizações. Pobre do negócio que o único resultado que ele dá é o lucro. Porque só o lucro não faz a perpetuação das organizações. As organizações são feitas na visão econômica para suprir as necessidades das pessoas, mas elas se perpetuam pelo bem, pela felicidade que eles têm em usar, em consumir o produto delas, pelo reconhecimento que ele tem. Então, Henry Ford, lá em 1920, quando criou a linha de montagem do carro, já dizia isso. Pobre é a empresa que o resultado mais importante que ela tem é só o lucro. Ela não deixa uma mensagem. Pobre é o restaurante que só fatura e não deixa uma vontade imensa de a gente voltar lá. É pobre. Mas aí tem uma vontade de fazer o outro feliz, de fazer um bem ao outro. Sabe que precisa faturar, precisa comprar as coisas? Sim, mas isso não é o maior propósito de quem faz com amor, com vontade, com ajuda. Portanto, feliz daquele que consegue chegar à alegria do outro como resultado das suas ações, do seu investimento e do seu empenho. É isso que nos faz uma pessoa feliz. Palavra de Jesus, lição de Jesus. E agora eu fecho, estou terminando, sem risco de cassação do mandato, com a mensagem de um guru indiano, que certamente se inspira na palavra de Jesus, que os senhores conhecem muito. Muitos aqui seguem, gostam dele, e a palavra que sintetiza todos os ensinamentos de Jesus. O Osho. Quando a alegria de outra pessoa for a sua alegria, você terá entendido o significado de amar. Eu podia dizer que é a lição de Jesus, podia dizer que ele se inspirou, mas a frase é dele, o famoso guru indiano que muita gente lê aí. Por isso, senhores, eu encerro o maior exemplo de inteligência espiritual que eu conheço. E a imagem não é só da representatividade dele como inteligência. É a representatividade das pessoas que ele arrebanhou, das ideias que ele mostrou, da força daquilo que ele nos disse e que nós fazemos até hoje. E eu peço que ele sempre nos inspire, nos guie e nos ampare. Esta é a imagem de inteligência espiritual. Obrigado a todos. Uma boa noite.